Olá pessoal, nessa nossa próxima videoaula a gente vai tratar do assunto virtualização e a gente vai fazer também a instalação de um sistema operacional Windows 7 em uma máquina virtual. Então vamos lá. O que é a questão da virtualização? O que é a virtualização? A virtualização nada mais é do que eu criar uma máquina virtual dentro de um computador físico meu. É eu ter um computador virtual, como se fosse um outro computador, funcionando dentro do computador meu atual. Então, eu tenho, como a imagem já mostra aqui, eu tenho uma máquina virtual entre o hardware e o meu sistema operacional que vai me permitir usar as minhas aplicações, certo? E essa máquina virtual faz parte de uma camada de compatibilidade. Então, repetindo, essa máquina virtual ou a virtualização nada mais é do que eu criar uma máquina virtual entre o hardware e o meu sistema operacional. Ok? Vamos explicar então melhor o termo virtualização. Então, ele consiste em permitir que mais de um sistema operacional funcione em um mesmo hardware, em um mesmo instante. Então, como assim? Vamos pensar que eu tenho um computador, eu tenho um sistema operacional já funcionando nele lá, né? Vou dar um exemplo aqui de um Windows 7, por exemplo. E eu estou precisando de colocar um outro sistema operacional para funcionar junto com esse meu atual. O que eu faço? Eu instalo um software que me permite criar um computador virtual em cima do meu computador real, em cima do meu computador físico. E ele me permite também que essa minha nova máquina que eu estou criando, ela vai funcionar enquanto a minha física está funcionando. Então, por exemplo, eu vou criar lá, explicando talvez melhor para todo mundo entender. Eu vou ligar meu computador, eu tenho o Windows 7 lá funcionando, eu posso jogar, posso navegar na internet. E eu, além de abrir esses aplicativos, eu posso abrir um outro computador dentro desse meu funcionando. Certo? Próxima característica. Cada máquina virtual funciona separadamente do sistema operacional hospedeiro e de outras máquinas virtuais. Então, essa minha máquina virtual, esse meu computador virtual, ele funciona independente de outros computadores virtuais que eu crio no meu computador real. Então vamos pensar lá, eu tenho o meu computador real, físico, e tenho um Windows 7 nele lá funcionando. Eu liguei, está lá funcionando, estou navegando na internet, estou ouvindo música, e eu posso também, além de estar ouvindo música nele, eu posso abrir um outro computador, vamos dizer assim, que é esse computador virtual meu, que é essa minha máquina virtual, e fazer uma outra coisa dentro desse meu computador virtual, certo? É como se fosse uma máquina, um computador funcionando dentro de um outro computador. E ele, como diz nesse segundo item, ele é independente de outros sistemas operacionais virtuais. Então ele não tem relação nenhuma com outro computador virtual. Cada máquina virtual, terceiro item aí, cada máquina virtual possui o seu próprio hardware virtual, como memória RAM, CPU, HD, placa de rede, etc. Então na hora que eu crio uma máquina virtual na minha máquina real, eu vou dedicar uma parte da minha máquina física para essa minha máquina real. Então vamos supor, eu tenho lá 8 GB de memória RAM. Na hora que eu vou criar esse computador virtual meu, como ele vai estar rodando em cima do meu computador real, do meu computador físico que eu tenho mesmo, eu vou destinar uma porcentagem da minha memória RAM para quando esse computador virtual estiver funcionando, ele usar essa parte da memória RAM do meu computador real. Então vamos supor que eu tenho lá 8 GB. Na hora que eu vou criar, eu vou designar lá, eu quero que 2 GB sejam destinados para a minha máquina virtual. Então, quando eu estiver ligado a essa minha máquina virtual, dos 8 GB que eu tenho, 2 estão rodando com essa máquina virtual. E assim é para a memória RAM, para o HD, para a placa de rede, certo? Para o processador. Quais são os benefícios então? Você pode estar se perguntando, né, Paulo, mas quais são os benefícios de eu ter uma máquina virtual, de eu fazer a virtualização? Primeiro benefício, a questão do particionamento. Eu posso ter diversas aplicações e sistemas operacionais distintos sendo executados em um único hardware.
Então vamos supor que eu estou precisando, eu tenho na minha máquina física um Windows 7 e eu estou precisando usar uma ferramenta que tem no Linux. Então eu crio uma máquina virtual com um Linux lá dentro, por exemplo, o Ubuntu, instalo dentro dessa minha máquina virtual o Ubuntu e quando eu tiver ligado o computador com o meu Windows 7, eu posso ligar esse meu computador virtual com o Ubuntu, com o Linux e funcionar os dois ao mesmo tempo, certo? Essa é a primeira vantagem. Os recursos do computador são tratados de maneira igualitária para que as máquinas virtuais sejam bem controladas. Então, é uma outra vantagem também, outro benefício. Eu posso dividir os recursos do meu computador físico entre os meus computadores virtuais e não vai haver nenhuma maneira diferente da igualitária para que esses computadores funcionem. Então, todo o hardware que eu designar para aquele computador virtual vai ser designado exatamente para ele, só ele vai usar aquela quantidade. Ok? Outra coisa, a questão do isolamento. As máquinas virtuais são totalmente independentes do computador hospedeiro e de outras máquinas virtuais, como já disse. Se uma máquina virtual der pau, nenhuma outra será afetada. Então vamos lá. Se eu tenho um computador físico, real, com um sistema operacional lá, um Windows 7, por exemplo, e aí eu crio 3 máquinas virtuais, uma com o Windows 10, uma com o Windows 8 e uma com o Linux Ubuntu. Se a minha máquina com o Windows 8, que é uma das minhas máquinas virtuais, der problema, as outras máquinas virtuais não serão afetadas, nem a minha máquina hospedeira, a minha máquina física. Elas são independentes, então a máquina virtual não causa problema na minha máquina, em outras máquinas virtuais. Assim como as máquinas são independentes, seus dados também são. Não há troca de informações a menos que você queira. E se você quiser, você vai configurar. Então, as máquinas, por serem independentes, os arquivos que estão nelas também são independentes. Uma máquina virtual não consegue acessar um arquivo de uma outra máquina virtual, a menos que você habilite isso, a menos que você queira que isso seja feito. Você precisa de configurar para isso acontecer. Ok? O encapsulamento também. Uma máquina virtual completa é salva em um único arquivo. Então, uma grande vantagem. Eu crio uma máquina virtual nesse meu computador que eu estou usando aqui agora. Ele vai me gerar um único arquivo. Se eu quiser pegar essa máquina virtual minha e levar para um computador em um outro local, em um outro computador, em um outro local, basta copiar esse arquivo e colocar lá no software que eu instalei no outro computador. Então vamos supor, eu vou usar o VirtualBox aqui nesse meu computador, criei a máquina virtual e uso ela aqui no meu computador. Vamos supor que eu queira pegar essa máquina virtual minha aqui e usar lá no Instituto Federal. Eu copio ela aqui e colo dentro da pasta do VirtualBox lá dentro do computador do Instituto Federal. Assim, eu terei acesso a essa máquina virtual lá. Então essa é uma grande vantagem. Uma máquina virtual completa é salva em um único arquivo. Então esse único arquivo eu copio e levo para onde eu quiser. Padronização de hardware virtualizado é fornecida para a aplicação, garantindo compatibilidade. Então essa é uma dúvida que você pode ter. Você fala, Paulo, mas vai funcionar? Vai. Essa padronização do hardware, ela é feita garantindo a compatibilidade. Ela é feita pelo software, no caso o VirtualBox. Então, conclusão sobre a questão da virtualização. Eu tenho um aproveitamento de recursos, né, que eu posso destinar partes do meu hardware, da minha máquina física, para usar em vários computadores virtuais, né, ao mesmo tempo, até se eu quiser. Utilização de vários SOs em um único hardware. Eu posso usar vários sistemas operacionais diferentes em um único hardware. Isso é tranquilo de se fazer. E as máquinas virtuais isolam falhas ou vulnerabilidades. Eu posso usar a máquina virtual independente de outras máquinas virtuais que tenho na minha máquina real. Elas são independentes. Se eu quiser torná-las dependentes, eu preciso configurar para que isso aconteça. Ok? Agora a gente vai ver a questão do software VirtualBox. A gente vai criar uma máquina virtual usando o software VirtualBox.
e instalar o sistema operacional Windows 7 nele. Eu vou ensinar como deve ser feita a instalação do Windows 7 nele, ok? Vamos lá. Então, esse é o software VirtualBox que a gente vai utilizar para criar as máquinas virtuais. Primeira coisa que eu tenho que fazer então é criar um computador virtual em cima desse meu computador real, né? Para isso eu venho aqui nesse botão novo aqui, clico, ele vai me pedir, primeira coisa, o nome que eu vou dar para essa minha máquina virtual, para esse meu computador virtual. Vou digitar aqui o nome computador 1. Computador 1. Ele me pergunta qual é o tipo de sistema operacional que eu vou instalar nele. Quando eu clico aqui, ele tem lá as opções Linux, Solaris, BSD, IBM, macOS, Microsoft Windows. Eu vou criar um do tipo Microsoft. E a versão? Ele já apresenta as várias versões da Microsoft aqui. A que eu vou instalar é o Windows 7 64 bits. Selecionei lá. Clico em continuar. Próxima etapa, ele me pede informações sobre a memória RAM desse meu computador virtual. Ele detecta que eu tenho atualmente 8 GB de memória RAM. Ele já me sugere que o tamanho recomendado seja de 2 GB, 2048 MB. Eu vou manter aqui 2048, mas se eu quiser diminuir aqui para 1 GB, por exemplo, eu digito lá, 1024 MB, ou 1 GB, né? Vou deixar lá 2048 MB, ou 2 GB. Após definir a minha memória RAM, eu vou definir o meu disco rígido, o meu HD. Eu vou criar um disco rígido virtual agora, que é o que eu quero fazer, né? Criar um disco rígido virtual. Cliquei em continuar e ele me pede informações sobre o tipo do disco virtual. Se ele vai ser VDI, VHD ou VMDK. O VDI ele é um padrão do VirtualBox. O VHD já é disco rígido padrão da Microsoft. E o VMDK ele é disco rígido padrão para qualquer tipo de sistema operacional e para qualquer software de virtualização, certo? Então, se eu utilizar outro software que não seja o VirtualBox, por exemplo, em outra máquina, se eu criar um disco rígido do tipo VMDK, ele vai funcionar lá também. Então, a gente recomenda, né, que seja criado VMDK. Selecionei VMDK, clico em continuar. Aqui ele me pergunta dois tipos, como vai ser o meu armazenamento em disco rígido, se ele vai ser dinamicamente alocado ou tamanho fixo. Qual a diferença entre eles? O tamanho fixo é que se eu definir lá 20 GB, por exemplo, que vai ser o tamanho do meu HD virtual, esse tamanho vai ser definido e mesmo que eu não utilize os 20 GB, esses 20 GB já vai estar reservado do meu disco real para o meu disco virtual. O dinamicamente alocado, eu reservo lá, por exemplo, os 20 GB, só que eu só vou usar o tanto que eu estou demandando no momento. Então vamos supor que eu solicito lá, eu quero 20 GB para o meu disco rígido virtual. Na hora que eu instalo o sistema operacional, vamos supor que ele só utilize 10 GB. Os outros 10 não vai ser usado do meu HD real, do meu HD físico no momento. Só que eu vou ter 10 GB ainda à medida que eu for usando, armazenando coisas na minha máquina virtual, esses 10 GB que eu ainda tenho, ele vai sendo utilizado e vai crescer dinamicamente, ou seja, por isso o nome dinamicamente alocado. Então aqui está escrito aqui em cima, está explicado. Um arquivo de disco rígido virtual dinamicamente alocado irá utilizar espaço em seu disco rígido físico à medida em que for sendo utilizado, até o tamanho pré-definido. Então eu defino o tamanho e ele vai sendo usado à medida que for sendo solicitado. Então eu vou deixar aqui dinamicamente alocado, clique em continuar. Lá ele me pergunta qual o tamanho que eu vou querer definir para esse HD. Então eu vou deixar aqui 30 GB, por exemplo. Vou deixar aqui 30 GB. E clico em criar. Após clicar em criar, aparece a minha máquina virtual aqui do meu lado esquerdo, computador 1. Então eu já tenho um computador
uma máquina virtual do tipo Microsoft, com a versão que eu vou instalar nela, o Windows 7 64 bits, ok? Todas as máquinas virtuais que eu criar, elas vão aparecer aqui para baixo, certo? Vai aparecer uma lista aqui de todas as máquinas virtuais que eu criar. Por enquanto, eu só criei a máquina virtual. Agora eu vou instalar um sistema operacional dentro dessa minha máquina virtual, ok? Só que antes de instalar, eu tenho que configurar onde que vai ser inicializado esse sistema operacional. Porque atualmente esse meu computador, ele não tem nada dentro dele, certo? Por ele não ter nada dentro dele, eu tenho que indicar onde nele, ou qual arquivo que ele vai ter que buscar para instalar o sistema operacional, certo? Como é que eu faço isso? Eu venho aqui em configurações, clico aqui em configurações, venho aqui em armazenamento. Aqui do lado esquerdo tem aqui, ó, a informação do disco, está escrito vazio. Eu não vou buscar de lugar nenhum por enquanto. Eu clico em vazio e venho aqui no discozinho do lado direito, ó, clico aqui e vou procurar no meu computador onde está a minha ISO ou o sistema operacional que eu vou instalar nessa minha máquina virtual. Eu vou clicar aqui, ó, selecionar arquivo de um disco óptico virtual e vou buscar no meu computador onde está. No meu computador está aqui dentro, certo? Está aqui, ó, Windows 7.iso. Então esse vai ser o meio que eu vou utilizar para poder instalar o Windows 7. Isso é um arquivo .iso, certo? .iso quer dizer que é uma imagem do Windows 7. Então esse arquivo é o que vem em CDs quando você adquire o sistema operacional Windows 7, por exemplo, que vem o CD ou o DVD, ou você baixa no site da Microsoft, quando você adquire, para você instalar no seu computador. Então você utiliza um arquivo do tipo .iso, certo? Então aqui é o Windows 7.iso. Vou clicar em abrir. Então lá onde antes estava vazio, agora está o Windows 7.iso. Então o meu computador vai buscar o sistema operacional, a instalação, o instalador, melhor dizendo, né? Ele vai buscar um instalador do sistema operacional nesse arquivo que está aqui, ó, o Windows 7.iso. Então ele vai utilizar ele vai utilizar esse arquivo Windows 7.iso para fazer a instalação nele, ok? E clico em OK. Pronto. Nossa máquina virtual está configurada para realizar a instalação do sistema operacional. Então agora quando a gente fala lá de formatar o computador, né, ou de instalar um sistema operacional, é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Beleza? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é clicar aqui em iniciar. Quando eu clico aqui em iniciar, eu vou dar início ao processo de instalação do sistema operacional. Vamos clicar aqui. Ele abre essa janela, iniciando a instalação do sistema operacional Windows 7. Então lá ele está lendo os arquivos. Ele leva um pouquinho de tempo aqui, vamos aguardar. Então após ele ler os arquivos e iniciar o processo de instalação, a primeira janela aqui ele me pergunta o idioma que eu vou instalar, o formato de hora e moeda, português, e o tipo do teclado, português Brasil ABNT. Ele já vem reconhecendo tudo aqui. Eu cliquei em avançar e agora eu clico em instalar agora. Aqui a gente vai aguardar mais um pouco. Nesse momento, ele me pergunta qual a versão do sistema operacional Windows 7 que eu vou instalar. Então ele tem aqui as versões Starter, Home Basic, Home Prem, Professional, Ultimate e Enterprise. 32 bits, tá aqui os x86, 32 bits, e as versões 64 bits, x64, ok? Eu vou selecionar aqui, por exemplo, a 7 Professional, ok? 64 bits. Selecionei ela, vou clicar em avançar.
Próxima etapa, ele me apresenta os termos de licença para o software Microsoft, que a gente já tem que ter lido tudo aqui, ok? E clica em aceita os termos da licença. Cliquei, clico em avançar. Depois ele me pergunta que tipo de instalação eu desejo, se é uma atualização ou uma personalizada. A gente vai fazer a instalação personalizada, ou seja, a gente quer definir a forma como eu achar melhor que o sistema operacional vá servir para mim. Então eu clico aqui em personalizado. Nesse momento aqui é a parte mais importante da instalação do sistema operacional, que é o definir as minhas partições, o espaço de cada partição e onde eu vou instalar o sistema operacional. Então aqui ele já me mostrou que eu tenho um disco com 30 GB para poder utilizar. O que eu faço? Eu cliquei aqui no disco 0, venho aqui em opções de unidade, clico nela e vai aparecer essa opção para mim aqui, novo. Eu clico em novo. Primeira coisa, é extremamente importante que a gente crie pelo menos 2 partições para instalar o sistema operacional da Microsoft, no caso aqui o Windows 7. Uma que a gente já conhece, já ouviu falar, que é o disco local C. Okay? O disco local C é onde eu instalo o sistema operacional na minha máquina. É nele que vão ficar o sistema operacional e todos os programas que eu instalar no meu computador. Então, tudo que eu instalar, software, aplicativo, jogo, tudo isso vai para o meu disco local C. E é interessante que eu crie um disco chamado disco local D, por exemplo, e lá eu armazene ou salve minhas fotos, minhas músicas, meus arquivos pessoais, para que, quando eu precisar novamente formatar meu computador, ele não fique na mesma partição do meu sistema operacional e dos meus programas. Porque assim, quando eu precisar formatar, eu vou lá e desinstalo apenas a partição que contém o sistema operacional e os aplicativos e os programas, e eu não preciso fazer um backup dos meus dados, porque eles estão em uma partição diferente. Ok? É como se eu tivesse um armário e eu tenho 2 gavetas. Em uma gaveta eu tenho o sistema operacional com os programas, e em outra gaveta eu tenho os meus arquivos pessoais. Se eu separo nas 2 gavetas essas 2 coisas, quando eu quiser formatar meu computador, eu vou lá só na gaveta do sistema operacional e dos programas e limpo ela e instalo um sistema operacional novo. Eu não afeto a minha segunda gaveta que tem os meus arquivos pessoais. Ok? Então, uma dica que sempre é, por exemplo, nesse caso que eu tenho 30 GB, desculpa, para o meu HD, eu vou colocar aqui 15 GB para o meu disco local C, que é onde eu vou instalar o sistema operacional e os programas. E clico em aplicar. Ok. Ele está criando o meu disco local C. Então, olha lá, ó. Ele acabou de criar o disco 0, partição 2, que tem 14,5 GB, que ele criou como tipo primário, que é onde vai iniciar a leitura para que o meu computador inicie o Windows, inicie o sistema operacional. E nesse espaço que ainda não está alocado, que é o que restou, aqueles outros 15 GB restantes, né, que está aqui não alocado, eu vou criar minha nova partição. Então eu faço a mesma coisa, eu clico nela, cliquei, eu venho lá em novo, e o restante aqui já agora, eu não preciso de alterar, é o valor total que está sobrando ainda, venho aqui, deixo lá do jeito que está e clico em aplicar. Ele vai criar a minha nova partição para que eu utilize como um disco local D. Ok? Depois de criar as minhas 2 partições, eu venho aqui no disco local, no disco 0, partição 2, que é onde eu vou instalar o sistema operacional, que é onde eu vou instalar os meus programas, seleciono ela, é importante eu clicar aqui em selecionar, eu selecionar a minha partição para que eu instale o sistema operacional nela. Se eu deixar clicado, selecionado essa outra, é aqui que vai instalar o sistema operacional. Ok? Então eu vou selecionar ela e vou clicar aqui em avançar. Quando eu clico aqui em avançar, eu vou iniciar o processo de
instalação do sistema operacional, ok? Então agora ele vai iniciar a instalação do sistema operacional, copiando os arquivos, expandindo os arquivos do Windows, instalando recursos, atualizações e concluindo a instalação. Essa parte aqui é um pouco mais demorada, vamos aguardar aqui. Bem, então até chegar nesse momento aqui, a instalação do sistema operacional reinicia algumas vezes, né? O processo é reiniciado 2 vezes, para ser mais exato, e a gente não faz nada, deixa ele ocorrer, deixa ele correr naturalmente, né? Não faz nenhuma alteração, não clica em nada, não digita nada na tecla, no teclado, e até que chegou aqui. Aqui eu vou digitar o nome do usuário, como ele está pedindo, né? Vou colocar aqui Paulo. E o nome do computador, vou deixar aqui Paulo PC. Vou clicar em avançar. Vou digitar uma senha, né? Vou digitar a senha novamente. E uma dica de senha, digita uma dica de senha. Vou digitar certo, né? Dica de senha aqui. Clicar em avançar. A chave do produto, se você já adquiriu o sistema operacional Windows 7, você vai digitar aqui o serial, né, que é nesse formato que está aqui, grupos de 5 letras junto com números, né? Vai digitar aqui. Se não, você vai deixar se você deixar marcada essa opção, ele vai ativar automaticamente o Windows quando ele estiver online. Se você não tiver adquirido o sistema operacional ainda, você vai clicar em avançar, vou desmarcar aqui, você vai clicar em avançar e esse sistema operacional vai ser válido por 30 dias até você adquirir o sistema operacional da Microsoft. Aqui em avançar, aqui ele me pergunta, solicita algumas coisas relacionadas à segurança do computador, né? Se eu vou instalar algumas atualizações ou não, eu vou deixar marcado. Eu vou marcar aqui, perguntar depois. A hora, vou deixar o horário certo aqui, que já está. Clico em avançar. Aqui a rede que o meu computador está inserido, eu vou deixar aqui rede doméstica. Ele vai estabelecer conexão com a rede. Aqui agora o Windows 7 está finalizando as configurações da sua instalação. Então aqui terminou a instalação do sistema operacional Windows 7 na nossa máquina virtual. Só para conferir aqui, vou entrar lá no meu computador para ver a questão dos discos que a gente tinha criado. Então, olha lá, o disco local C, que é onde a gente instalou o sistema operacional Windows 7, e o disco local D, que é onde eu vou poder adicionar meus arquivos pessoais, né? Então, eu sempre recomendo, se você tem lá 500 GB no seu HD, separa 150 aproximadamente para o seu disco local C e deixa os outros 350 para o seu disco local D. Ok? Isso é só uma sugestão de divisão de espaço no seu disco rígido. Ok? Espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida, só perguntar no nosso fórum ou na nossa Tira Dúvida Online que a gente vai fazer. Ok? Um abraço a todos, até mais.